Para pensar no nome de 3 autores nacionais. Conseguiu pensar assim em 3 rapidinho? Dos que você conseguiu lembrar, eles ainda estão vivos? E dos que estão vivos, eles foram publicados por editoras pequenas ou médias? O CCLEM, Cenário Contemporâneo da Literatura Especulativa Nacional, surgiu da necessidade de mostrar que não são só os famosos e os mortos que escrevem no Brasil. Tem muita gente transformando suas vivências como minorias sociais em arte, para abraçar, para incluir, para representar, para conscientizar. Infelizmente eu consegui trazer 6 deles para conversar em lives comigo. Vamos conhecer? E uma ideia de movimento não é ganhar dinheiro, não é ganhar fama com o Sertão Punk. Eu quero que o Sertão Punk seja mais um pontapé inicial para outras coisas, que eu possa mostrar os projetos, que eu não sou só Sertão Punk, e assim como o Sertão Punk não é só o Nordeste, entendeu? O Nordeste é muito mais do que só Sertão Punk, graças a Deus. O Sertão Punk ele é só uma cutucadinha para que outras coisas apareçam. Eu sou meio barraqueiro, né? Então a gente faz barraco, a gente acaba perdendo um pouco a razão na visão das pessoas. Mas às vezes, se a gente não faz escândalo, não chama atenção de uma forma mais chamativa, escandalosa, barulhenta, a gente não consegue apresentar nossas ideias, sabe? A gente fica esperando demais as pessoas que estão lá no alto olharem pra gente. Então eu pensei, e na literatura aqui no Brasil a gente não tem algo assim ainda. Então por que a gente pode tentar fazer, sabe? A gente tem autores negros que escrevem fantástico, escrevem terror, vamos chamar essa galera. Aí eu ofereci, na época eu tava na Cartola, eu ofereci a ideia a gente pegou autores que já estavam lá há bastante tempo, que eu já tinha lido, alguns que eu não conhecia ainda o trabalho, mas já estavam por lá, e outros que estavam chegando. Aí a gente foi, vamos formar, a gente formou, fez o grupo, só falei, vocês vão escrever histórias de terror, de horror, ou que sejam de uma coisa mais sombria. A única regra é que os protagonistas ou os personagens principais sejam negros. Pode ser retinto, pode ser os chamados pardos, não importa. É a única regra. Vocês podem trabalhar racistas, podem trabalhar o que vocês quiserem. Só que tem que ser personagens afrodescendentes. E a gente teve um trabalho maravilhoso. Modéstia à parte, acho que foi um dos projetos mais legais que eu tive envolvido. Coisa que é sempre bom a gente prestar atenção, que é representação e representatividade. Representatividade, ela engloba consciência. Você tem certeza que você está fazendo. Representação você faz de qualquer jeito. A representatividade é você trabalhar a figura do cangaceiro num contexto social aceitável, dentro de que não ofenda. E representação é você trabalhar com cangaceiro cibernético. Essa necessidade, ela veio da época em que eu estava passando. Comecei a escrever em 2020, Lebre da Madrugada. E eu estava no início da minha transição de gênero. Então, eu estava passando por uma jornada, um processo de autoconhecimento bem pesado para mim. E, como eu disse, eu sempre escrevi por escapismo. Então, eu comecei a escrever nesse tempo para fugir um pouco do que eu estava passando, mas o que aconteceu foi que eu acabei refletindo mais isso no meu texto. Uma premissa central de Lebre da Madrugada, da duologia, na verdade, você tem 2 arquétipos de masculinidade que são muito diametralmente distintos, né? Você tem o Andras, que ele é um médico, ele é extremamente empático, ele é extremamente averso a qualquer forma de violência, e você tem o outro arquétipo de masculinidade que é extremamente vamos resolver tudo na porrada e pouco comunicativo e de baixa empatia. E, de certa forma, isso reflete um pouco do conflito que eu, como uma pessoa transmasculina, estava passando na minha vida. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente representa qualquer povo marginalizado que já não tenha muita representação dentro de fantasia. Porque a gente tem que tomar cuidado para não cair em estereótipos, né? Especialmente estereótipos danosos. E aí eu tive um dilema muito grande, porque povos rumani, povos ciganos já são muito representados na mídia como místicos e mágicos, e todo o meu livro lida com o sistema de magia. Então, assim, eu tentei pesquisar
bastante. Eu entrei em fóruns e li as reclamações de pessoas em relação a essas representações já comuns na mídia, né? Eu me lembrei de algumas experiências que eu tive como criança, porque na minha cidade tem uma presença bem grande de povos romani em alguns eventos culturais que ocorrem aqui em Mato Grosso do Sul. E foi assim, com cuidado para eu não fazer merda, né? Porque o cenário de ficção especulativa no Brasil é dominado por vozes do Eixo em São Paulo, o que acontece no cenário do... E aí eu fiquei basicamente muito conhecida justamente porque eu li os livros que eram muito populares e eu via que os livros eram muito racistas. E aí eu acho que eu demonstrar isso e realmente discutir essa questão trouxe assim a importância de ter mais vozes de pessoas. E eu sou uma pessoa negra, então eu acho que acabou ajudando. Porque você é uma pessoa negra reclamando de racismo, isso fecha portas. A gente sabe que isso fecha portas, que as pessoas gostam muito de pessoas negras só enquanto a gente é calado, a gente é dócil, a gente não denuncia as coisas que a gente vê. Então, quando a gente começa a falar dessas coisas, aí as portas se fecham pra gente. Claramente, as minhas personagens, elas diretamente, especialmente nas obras mais atuais, especialmente, né, porque Águas do Rio era desgraça. Mas, assim, especialmente nas minhas obras mais atuais, as minhas personagens são de mídias sociais, elas passam por desgraça, mas raramente essas desgraças são muito diretamente ligadas com o que elas são. Então, eu raramente coloco a minha personagem, tipo, realmente sofrendo racismo. Alguém chegando e falar, essa macaca aqui, coisas assim. Eu raramente coloco, assim, elas estão sofrendo desgraças por estarem num sistema que, né, são escrotos com elas, mas, assim, na maioria das vezes não é uma coisa tão direta. Na maioria das vezes elas são personagens que elas podem tomar ações para desfazer os males que elas sofrem. Eu sinto que tem uma resistência das pessoas de aceitarem que uma mulher negra começou um movimento novo, que não tinha. Fez uma coisa que é muito improvável de acontecer, porque, assim, quantos autores podem dizer que começaram um movimento poucos, né? E assim, tem uma resistência das pessoas em reconhecerem que uma autora preta cearense fez o que muito autor branco não conseguiu fazer, sabe? Entenderam a perspectiva que eu quis passar, que mesmo aumentando a questão da escassez de recursos, né, entenderam que não era simplesmente um futuro apocalíptico em que não tem mais a sociedade, né, o mundo que a gente vê hoje, mas que é uma crítica sobre a falta de atenção que o resto do Brasil tem com o Amapá, desse lugar que assim como o Norte, é muito menosprezado, é mistificado, é estereotipizado, né? Temos ainda uma sociedade racista, nós temos uma sociedade com desigualdade de gênero e uma sociedade homofóbica, né? Então, nesse livro eu trato de personagens negros, de personagens LGBT, entende? E foi, assim, muito uma olhada para dentro de mim na questão do LGBT. Tem dois personagens que começam uma amizade, que é o Thiago e o Manuel. Eles se sentem deslocados por serem diferentes, por não terem certeza se eles podem contar com a família sobre isso, porque a cidade é uma cidade pequena e as pessoas julgam, né? E isso reflete muito nas experiências que eu tive enquanto adolescente, né, homossexual, que não tinha muita orientação, porque tive problemas familiares em relação a isso, né, a recepção foi difícil. E a sociedade, como eu coloquei, né, até no Brahon, a sociedade não é fácil, a sociedade é cruel. E, ao mesmo tempo, foi um olhar para o outro também, né, no sentido de que tem o protagonismo negro, né, nesse livro, e que trata das origens do Brasil quanto à escravidão, de todos esses problemas que existem, e que, como por si só, eles são um horror, né? E ainda coloquei o elemento fantástico para exemplificar tudo isso, né? Criando uma analogia
de que o nosso passado assombra a gente, tanto em relação à família, como em relação a algo que é muito anterior a gente, né? Algo que foi fundado em séculos atrás. Então, foi uma escrita muitas vezes dolorosa. Várias coisas, mas a principal é a falta de representatividade de mulheres que são de 100, chamadas de caminhoneiras negras, né? Mulheres lésbicas pretas também, que performam feminilidade, não tem tanta visibilidade assim no mercado literário. Eu nunca tinha conhecido nenhuma escritora caminhoneira também, preta, e isso me deixava muito incomodada. Mas, na verdade, de princípio eu nem pensei tanto nessa questão de que não tinha escritoras. Eu só queria me ver em algum lugar, em alguma história, porque eu conhecia algumas histórias assim da internet, mas eu não conseguia, sabe, quando você lê e não bate, você fala, parece um pouco, mas ainda tem alguma coisa errada. E era essa questão, né? Histórias sempre muito estereotipadas também. E com certeza esse foi um dos pilares assim, para eu começar a escrever. Foi assim, eu ainda estou recebendo uma onda de hate muito grande por causa desse livro, por causa dos fãs que se incomodaram um pouco com a questão de serem duas lésbicas negras e idosas na capa. Mas, de um modo geral, tirando essa questão, a aceitação foi ótima, assim. Nós tivemos um bom relatório de vendas do livro. E, tirando toda essa questão de números, a gente sente, né, quando as pessoas gostam, porque elas vêm comentar. A gente tem hoje poucas lésbicas negras em posições ok, assim, em todos os sentidos, na literatura, na música, influência digital, mercado de trabalho, posições de liderança. Então, assim, a gente escrever histórias com essas personagens ocupando lugares, seja nas nossas histórias, como, por exemplo, no Olhado Invisível, a minha personagem estuda moda, então pensar em mulheres lésbicas pretas estudando numa universidade, um curso que, assim, meio estereotipado, né, para nós, digamos assim. Colocar lésbicas numa posição financeira ok nas nossas histórias, sem sofrimento. Então, assim, as minhas histórias, elas mostram mesmo esse outro lado, digamos assim, um lado mais feliz e um lado invisível da comunidade lésbica, sem estereótipo nenhum. Eu sou antologista também, né? E aí eu organizei um edital sobre novas histórias na Terra do Nunca. E eu gostei muito de fazer esse edital, foi um dos que eu mais gostei. Uns contos infantis muito lindinhos, assim, muita inclusão, criança autista, criança trans. Foi um edital maravilhoso que eu fiz. Eu fiquei muito surpresa com os contos que eu recebi. Sempre tento encaixar algum personagem LGBT, eu faço parte da sigla também, né? E é importante, eu acho. Eu sempre tento encaixar personagens negros também, que é uma coisa que o pessoal reclama muito, né? Você pega um livro para ler, é só branco, né? E é chato isso já, né? Mas o meu principal foco mesmo é sempre colocar a mulher nas minhas histórias. De todos os meus contos publicados, eu acho que só um o personagem principal é homem. E ele só foi homem porque eu sabia que ele ia morrer. Eu uso o meu amor para buscar essa coisa do feminismo, para buscar trazer a mulher para a literatura, tanto escrevendo quanto sendo protagonista, assim. É importante. Tem uma frase da Virginia Woolf que eu sempre vou repetir, que é: pela maior parte do tempo, Anônimo era uma mulher. Me arrepia de falar isso. Porque é real, as mulheres tinham que escrever como anônimas ou com pseudônimo masculino, porque mulher não podia escrever, ou porque as pessoas não leriam uma história escrita por uma mulher. Isso é absurdo, assim. É inconcebível. E até pouco tempo atrás era assim. Então, exatamente. Eu tenho colegas escritoras que ainda usam pseudônimos, tipo, só a primeira letra do nome e o sobrenome, para a pessoa não saber se é homem ou mulher. Isso é absurdo nos tempos atuais, gente.
foram alguns trechos das lives que eu fiz. E vocês podem conferir na íntegra na página do Instagram da Biblioteca Luna Silveira. E se para além desse projeto você quiser conhecer e apoiar esses e outros autores, às vezes um ato simples como seguir, compartilhar, ler a história e comentar por aí já ajuda bastante. Como autor, eu sei que esse tipo de coisa que parece pequeno oferece apoio, oferece a certeza de que a gente está sendo lido, ouvido, enxergado. E isso já é o que a gente precisa para seguir nessa caminhada. Para finalizar, eu só queria agradecer ao Ciedes, a Márcia, a Paula por acreditar no meu projeto, por me dar apoio. Agradecer esses autores que aceitaram o meu convite. Sem eles, nem projeto não teria. Ao meu amigo Giovanni, que me ajudou nesse vídeo. E a vocês que estão me assistindo. E vou agradecer ainda mais se vocês puderem dar aí uma chance à literatura nacional contemporânea.